Bom dia a todos e todas. É um prazer, mais uma vez, participar de um evento do Atense. Quero agradecer a confiança da Rosário, de toda a diretoria, cumprimentar o Góes, presidente da Pública, e dizer que é uma satisfação, portanto, participar aqui com vocês. Então, eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar cada um dos presentes, parabenizar a diretoria do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior, das instituições federais de ensino superior, pela iniciativa desse congresso, né, e dizer que aqui eu vou falar em torno de 40, 50 minutos a respeito das perspectivas do governo federal, de negociação, né, no governo federal com as carreiras de serviço público federal. Agora, antes de falar especificamente do tema, é importante contextualizar o ambiente político no qual se dará essa negociação coletiva, né? E pretendo, portanto, abordar 3 aspectos desse ambiente, dessa conjuntura. Primeiro, a importância da alternância no poder no plano federal. Segundo, a relação dos servidores com o Congresso. E terceiro, os desafios gerais dos servidores que estão postos na conjuntura. Em relação ao primeiro ponto, a importância da alternância de poder no governo federal, eu acho que não resta nenhuma dúvida de que a eleição e a posse do presidente Lula tem um significado muito especial para os trabalhadores em geral e para os servidores públicos em particular, né? Em primeiro lugar, porque, no caso dos assalariados seletistas, o novo governo não fará nenhuma reforma, nem previdenciária, nem trabalhista, né, para o setor privado que signifique supressão ou redução de direitos. Isso é um compromisso do presidente eleito durante sua campanha. Até pelo contrário, né, o programa de governo sinaliza no sentido inverso e já deu demonstrações de boa vontade, especialmente em relação aos servidores. Então, o segundo ponto, em relação aos servidores públicos, é de que o governo também tem o compromisso de que não fará nenhuma reforma previdenciária nem administrativa que signifique supressão de direito. Então, tem compromisso com os trabalhadores do setor privado de não apenas não fazer reforma que retire direito, mas repor ou corrigir alguns excessos da reforma trabalhista e, no caso da reforma previdenciária e administrativa, nada a fazer em relação à administrativa que signifique retrocesso ou supressão de direito, corrigir alguns aspectos em relação à reforma da Previdência. Então, nesse sentido, o governo já deu uma sinalização de boa vontade ao reajustar os salários em 9% em 2023, né? Criou mesas permanentes de negociação e anunciou uma série de concursos públicos no sentido de repor quadros na administração pública e, portanto, indo de encontro àquela intenção da PEC 32, que é de precarização, de terceirização, de desmonte da administração pública, né? Então, apenas a título de ilustração, vamos aqui comparar a visão do governo anterior e do atual em relação à reforma administrativa e previdenciária, para a gente ter clareza de que essa mudança para os trabalhadores do setor público foi muito positiva. No caso da reforma da Previdência, por exemplo, em lugar de instituir a capitalização na Previdência, né, que era o sonho do Guedes, né, a tendência do atual governo é que haja revisão nessa reforma em alguns pontos da PEC, da Emenda Constitucional 103, especialmente na questão das aposentadorias por invalidez e de deficientes, né? Há um compromisso de rever a perversidade que foi impetrada através daquela emenda. Além disso, o governo tem o compromisso de não implementar uma regra da reforma da Previdência que é trágica para com os aposentados e pensionistas. Essa regra, ela autoriza os governos federal, estadual e municipal
a ampliar a cobrança da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, né? Não apenas ampliar essa taxação, como, eventualmente, adotar a contribuição extraordinária na hipótese de essa ampliação não ser suficiente para estancar o déficit, e não será. Então, como sabemos, a emenda constitucional 103, no parágrafo 1º, primeiro A, B e C, do artigo 149 da Constituição, com a redação dada pela 103, autorizou a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, em caso de déficit no regime próprio, eu não conheço nenhum que seja superavitário, né, cobrar a contribuição de aposentados e pensionistas não mais a partir do teto do INSS, mas a partir de um salário mínimo. Isso significa dizer que, se fosse implementado, o governo passaria a cobrar contribuição sobre um valor que atualmente não se cobra, que é um valor de R$ 6.187, que é a diferença entre o teto do INSS e um salário mínimo. Esse é um compromisso de não fazer essa cobrança e, mais do que isso, também não instituir a contribuição extraordinária, que está autorizada por até 20 anos. Então, isso faz parte da emenda constitucional 103. Alguns estados e municípios já implementaram essa mudança, né, mas o governo federal não o fez ainda. E o presidente também não pretende, portanto, reduzir o limite de isenção nem adotar a contribuição extraordinária e, pelo contrário, poderá negociar, e eu acho que deve ser pauta de todas as entidades nas mesas de negociação, a revisão dessa contribuição, quer dizer, a aprovação da PEC 555, né, que prevê a extinção gradual dessa contribuição. Realmente não faz mais o menor sentido cobrar essa contribuição de aposentados e pensionistas. O argumento utilizado é que a Constituição de 88 transformou em estatutário vários seletistas, 500 mil seletistas, e, portanto, eles não teriam contribuído sobre a totalidade da remuneração e passaram a se aposentar pela totalidade. Mas, de lá para cá, todo mundo já completou 40 anos de contribuição, né? Então, não faz o menor sentido continuar cobrando isso. Aliás, a esse propósito, o MOSAP encomendou recentemente um estudo ao doutor Luiz Alberto dos Santos, e ele demonstrou nesse estudo que o impacto não é tão significativo para os governos federal, estadual e municipal. Seria da ordem de 16 bilhões para todos a extinção dessa contribuição, portanto, plenamente absorvível pelos orçamentos dos estados, município e União. Então, é uma prioridade do MOSAP aí a aprovação dessa emenda à Constituição. Essa ideia de redução do limite de isenção para cobrança de contribuição de aposentados e pensionistas, o governo anterior chegou a encaminhar ao Congresso o projeto de lei 189, de 2021, e esse projeto tinha por objetivo unificar a gestão dos regimes previdenciários, o próprio e o regime geral, num órgão só a cargo do regime geral. E qual era o objetivo disso? Como o INSS tem peritos, tem atuários, rapidamente eles poderiam fazer uma declaração formal que o regime próprio é deficitário, e, de posse dessa informação, o governo poderia implementar essa cobrança de imediato. Então, esse projeto também não vai andar, pelo menos essa é a disposição do atual governo. Então, não pretende transformar esse projeto em lei e, portanto, sem esse projeto, não se implementa essa contribuição, não se reduz esse limite de isenção. Quanto à PEC 32 da reforma administrativa, igualmente, o governo não tem nenhum interesse em sua aprovação, até porque essa PEC vai de encontro a todos os princípios de gestão e administração pública que o atual governo defende, né? Por exemplo, o governo está realizando concurso quando o outro queria terceirizar, né?
governo deu reajuste quando o outro ficou 4 anos sem nenhum reajuste, né? Está regulamentando e retomando a negociação, as mesas de negociação, e vai institucionalizar isso através da regulamentação da Convenção 151 da OIT. Então, tudo aí é diferente. Então, essa alternância no poder, sem nenhuma dúvida, ela foi melhor para os servidores do que a continuidade do governo anterior. Isso não significa, entretanto, que não haverá momento de conflito e de tensão com o governo federal, especialmente por conta da dificuldade de ordem orçamentária, né, que dificulta especialmente a reposição de perdas acumuladas, né, ao longo desse período. Se, de um lado, nós temos um governo que está disposto a ter uma relação respeitosa, colaborativa e de incentivo para que os servidores possam crescer ao longo do seu ciclo laboral, de outro, nós temos um Congresso eleito que é uma tragédia do ponto de vista dos servidores públicos, né? O Congresso eleito em 2022, que foi renovado em menos de 50%, ele veio piorado em relação ao anterior, e olha que o anterior já era péssimo, né? E, além disso, houve a recondução dos principais líderes e os presidentes das duas casas. O presidente das casas da atual legislatura são os mesmos da legislatura anterior, e que conduziram uma agenda em bases neoliberais. Então, você imagina o seguinte: a pessoa que aprovou uma reforma e ter que desfazer essa reforma não é uma tarefa fácil. Então, a gente já está vendo aí as dificuldades que teremos pela frente, porque eles aprovaram uma série de leis numa direção e o governo eleito pensa diferentemente disso. E, portanto, para corrigir isso, tem que esses parlamentares votarem diferente da legislatura anterior. Apenas a título de ilustração, basta dizer que, no caso da PEC 103, o atual Congresso ele aprovou uma PEC que aumentou o valor da contribuição, aumentou o tempo de serviço e o tempo de contribuição, reduziu o valor do benefício, além de ter previsto essa barbaridade que é a possibilidade de redução do limite de isenção e de cobrança de contribuição extraordinária. Então, realmente, uma PEC muito prejudicial aos servidores, né? A emenda constitucional 109, da chamada PEC emergencial, autorizou, de modo permanente, felizmente, deu-se uma reduzida nisso agora com o arcabouço fiscal, mas a PEC anterior chegou a respaldar a vigência daquela lei complementar 173, né, que congelou salários durante todo o ano de 2021 e de março de 2020 para frente, portanto, até dezembro de 2021. Né? E essa PEC, essa emenda à Constituição, ela tinha estabelecido que, sempre que houvesse a declaração de calamidade pública pelo Congresso, todas as despesas permanentes seriam congeladas, e, portanto, não haveria nem reajuste, nem progressão, nem ganho de qualquer benefício. Isto foi um pouco flexibilizado na PEC lá da transição, né, que resultou no arcabouço fiscal. E também estabeleceu lá que, quando a relação entre a despesa primária obrigatória e a despesa primária geral alcançasse 95%, haveria automaticamente o acionamento do gatilho para suspender isso. E, por fim, fez uma modificação lá na lei, de tal modo que essa lei complementar das finanças públicas pudesse ser atualizada para garantir a chamada sustentabilidade da dívida, e que, portanto, previa novas vedações e aumento de gasto, independentemente da questão fiscal. Então, era uma emenda constitucional muito drástica, e que o atual governo, antes mesmo de tomar posse, já teve o cuidado de retirar essa regra com esse caráter automático e impositivo, né? E previa também a extinção gradual da dedução dos gastos com saúde e educação do imposto de renda. Isso está autorizado na lei.
Isso não foi modificado, continua na lei. O atual governo não vai implementar, mas está autorizado. Significa dizer o seguinte, que por essa emenda constitucional 109, em 8 anos, o governo teria que zerar todas as renúncias e isenções fiscais que não tivessem sido preservadas na lei, na própria Constituição. E 2 que não foram preservadas estão aqui, que são essas da dedução do imposto dos gastos com educação e com saúde no imposto de renda, não estão ressalvadas lá. Um eventual governo no futuro, com pensamento diferente do atual, pode implementar isso. E a segunda é um benefício que os idosos têm, que reduz a alíquota de contribuição para o imposto de renda, né? Essa situação ela só não foi pior na gestão anterior, porque os servidores conseguiram barrar a reforma administrativa, né? Houve uma mobilização muito significativa e essa reforma foi estancada lá, que seria uma pá de cal nos direitos trabalhistas. O presidente da Câmara quer ressuscitar isso, mas o atual governo é contra. Então, esse novo Congresso ele chega mais fiscalista, mais conservador do que o anterior, e já deu provas aí de que não está muito disposto a rever essas perversidades do passado. Então, a gente tem que ir com muita pressão sobre o governo, e o governo tem que ir com razoável calibragem nisso para não ter interrupções, né? Por exemplo, esses episódios agora do Supremo, recentemente, colocaram em pauta uma série de matérias que o ambiente, o momento, não era o mais apropriado, porque foi ressuscitar um debate que ocorreu lá na eleição, né, antes de que tivesse havido uma pacificação mais ampla no país, né? Isso recrudesceu esse movimento e tem que ter muita calibragem nesse processo. Então, numa leitura preliminar, a gente pode dizer, em relação ao Congresso, que ele pode ser classificado como liberal do ponto de vista econômico, fiscalista do ponto de vista de gestão, conservador em relação aos valores, à direita do ponto de vista do espectro político e atrasado em relação ao meio ambiente e aos direitos humanos. Olhando assim, né, o perfil do novo Congresso chega a ser assustador, né? Mas o fato de a população ter eleito um presidente da República, um chefe do Poder Executivo, né, mais à esquerda do espectro político, com uma pauta mais social, vai fazer com que esse Congresso, que está à direita do espectro político, se desloque mais para o centro. Agora, você imagina se o Bolsonaro tivesse sido reeleito com um Congresso com esse perfil, aí era desmonte de todos os direitos, mas se não viesse algo pior, né? Não era só o desmonte dos direitos, era algo inacreditável que poderia ocorrer, né? Então, é nesse cenário, né, com um governo com uma postura mais social e de reconstrução do Estado, porém com um Congresso refratário a essa pauta, que os servidores federais terão que defender sua agenda e enfrentar o desafio dos próximos 4 anos. E quais são esses desafios? A agenda dos servidores é muito ampla, né? Tanto dos servidores em geral, quanto de vocês, técnicos de nível superior das IEFs, né? A regulamentação da negociação coletiva, né, na Convenção 151 da OIT, a regulamentação do direito de greve no serviço público. Isto é importante. A regulamentação da Convenção garante que o governo tenha que sentar à mesa. Sentando à mesa, tem acordo. Tendo acordo, você justifica a greve para o cumprimento do acordo. No sistema atual, você não tem nenhuma coisa nem outra. Então, fica realmente no limbo. O combate à reforma administrativa, a briga pelo fim da contribuição de aposentados e pensionistas, portanto, a defesa da PEC 555, a batalha pela inclusão de todos os servidores na PEC 10 de 2023 do Senado, que é uma PEC que restabelece o adicional por tempo de serviço, mas apenas para magistrado e membro do Ministério Público. Ou se tem para todo mundo, ou não tem para ninguém, né? Isso é um absurdo, você já colocar só para magistrado e membro do Ministério Público.
A luta pela retirada das restrições do novo arcabouço fiscal, porque ainda ficaram algumas, daquela emenda constitucional 109, a redução das contratações temporárias no serviço público, né? E a gente pode rapidamente discorrer, mas muito rapidamente, sobre cada um desses pontos, mas eu acho que não é o caso para que a gente possa ir direto para os aspectos que nos interessam. De qualquer maneira, sobre a PEC 32, eu acho que a gente construiu uma unidade entre os trabalhadores, servidores públicos, etc., e com o governo federal, que, mesmo que o Lira resolva pautar, a gente consegue retirar dela alguns pontos, como, por exemplo, a questão da estabilidade, né? Ficou evidente durante a pandemia que foi a estabilidade, que é uma garantia do Estado, né, que fez com que alguns servidores se recusassem a adotar práticas que poderiam comprometer enormemente a saúde pública brasileira, né, naquele período. De modo que, nesse ambiente agora, a gente tem condições de preservar a estabilidade, evitar a terceirização do jeito que está sendo proposto nessa emenda e, sendo aprovado sem esses dois pontos na Câmara, no Senado fica parada, porque os setores que tinham interesse nisso perdem o interesse, né? Que, na verdade, o que eles desejam é que os serviços que hoje são praticados por servidores passem a ser contratados no setor privado em troca de lucro para as empresas, né? Então, essa é a lógica que está por trás desse processo e não há ambiente para isso. Eu cheguei a escrever recentemente um artigo chamando a atenção que essa PEC 32 não faz o menor sentido na atual conjuntura ou na vigência do atual governo, né? Ela foi superada pelo resultado da eleição, né? Foi superada pelos acontecimentos, os reajustes, etc., e que essa PEC ela parte de três pressupostos equivocados. O primeiro dele é de superioridade do setor privado em relação ao setor público na prestação de serviços públicos. Isso é um equívoco. No mundo inteiro, onde se trocou o setor público pelo setor privado na prestação de serviços, teve que rever depois, porque o setor privado ele se pauta pelo retorno, pelo lucro. O setor público se pauta pela necessidade da população. Então, não tem relação com o lucro diretamente, né? O segundo pressuposto é de que o servidor público é ineficaz, ganha acima da média do setor privado e trabalha pouco. Também outro equívoco. E que tem excesso de servidor, né? É o contrário. O Brasil é um dos países que, pelo tamanho da sua população, tem um número de servidores absolutamente suficiente. E o terceiro é de que tudo que parte do Estado é ineficiente e custa mais caro do que se contratasse no setor privado. Também é outro equívoco monumental. Então, com base nesses pressupostos equivocados, não faz o menor sentido, portanto, a continuidade dessa emenda à Constituição, porque ela não, em nada contribui para a profissionalização, para a melhoria da prestação de serviço, né? A PEC 155, como já falei, passado quase 20 anos desde que ela foi estabelecida, né? Essa contribuição, considerando os critérios financeiros e atuariais, não se justifica mais nenhuma cobrança. Se eu tivesse que montar um negócio e montasse uma seguradora, eu gostaria de ter oferecer aposentadoria vitalícia, né, em troca dessas contribuições que os servidores fazem para o regime próprio. Você imagina, o servidor contribui de 14% a 18%, dependendo do salário, né, e o empregador contribui com o dobro. Então, vamos botar 14%. 14% do servidor e 28% do empregador, o governo, que contribui com o dobro. 14% com 28% dá 42%, não é isso? Com 42% do salário da pessoa durante 40 anos, aplicado no mercado financeiro, dá para pagar a aposentadoria da quarta geração, não é só dessa pessoa, não. E dizer que
isso não é suficiente, é um absurdo completo, total e absoluto. Então, faz todo sentido trabalhar essa questão do fim da contribuição. Essa PEC que eu mencionei, PEC 10, que trata do quinquênio só para os magistrados e membros do Ministério Público, é outro absurdo. Na Câmara, em 2007, chegou a ser apresentada uma com esse formato. Aí, o que fizeram na época? Conseguiram, pelo menos, na comissão especial, estabelecer que esse quinquênio fosse estendido a todas as carreiras consideradas carreiras de Estado, né? Ou carreiras típicas de Estado, ou exclusivas de Estado, né? Que, na minha opinião, no caso das instituições federais, se enquadrariam nesse critério, né? Um outro ponto que também está aí, deve estar no foco da atenção dos servidores, é a ADI 2135, que trata do fim do regime jurídico único, ou do não fim do regime jurídico único, né? Na Constituição, na reforma administrativa do Fernando Henrique, o Moreira Franco, que o Brizola chamava de gata angorá, né? Foi o relator da reforma administrativa, e aí aconteceu o seguinte episódio: ele apresentou um substitutivo ao texto constitucional. Nesse substitutivo, ele eliminou o regime jurídico único e permitiu a contratação pela CLT. Na época, o PT apresentou um destaque supressivo desse caput, que retirava lá o regime jurídico único, e esta matéria foi destacada e foi a voto especificamente. Na hora da votação, o governo, Fernando Henrique, na época, não conseguiu os 308 votos. Portanto, o texto que o gata angorá sugeria para substituir o regime jurídico único não foi aprovado. Se não foi aprovado, voltava o texto original. O que ele fez? Ele disse, bom, como não foi aprovado, fica fora, ele deixou fora o regime jurídico único e a alternativa que ele tinha colocado para o regime jurídico único. E aí transformou um parágrafo que tratava de formação em caput. Foi para o segundo turno, foi aprovado e tal. Depois o PT entrou na Justiça, no Supremo, houve uma liminar na época, até hoje está sob essa liminar, e essa liminar está sendo, nessa ADI, está sendo apreciada. Eu acho que a gente vai ganhar, mas tem que ficar atento, porque o Gilmar Mendes já apresentou um voto concordando com o gata angorá lá atrás, né? Então, é bom a gente ficar atento, porque isso está lá com a Carmen Lúcia, lá no Supremo, a qualquer momento pode ir a voto. Então, é a ação de declaração de inconstitucionalidade 213 contra aquela alteração no artigo 39, né, que foi implementada através da emenda 19. Então, até hoje, está assegurado o regime jurídico único, mas temos que ficar atento, porque isto vai a voto e pode a gente ser surpreendido, né? Especificamente em relação à negociação coletiva, as perspectivas de diálogo e de entendimento são infinitamente maiores do que foi nos últimos 6 anos, né? O último reajuste que os servidores tiveram, o penúltimo, porque o último já foi nesse governo, o penúltimo foi lá da Dilma. Ela aprovou em 2000, antes de ser impedida, encaminhou ao Congresso o projeto de lei reestruturando várias carreiras, dando reajuste, e aquilo ali só foi aprovado, já foi aprovado no Michel Temer, mas só foi aprovado porque houve entre aspas, um blefe da oposição, dizendo que só apoiaria a prorrogação da DRU se antes o governo Temer, que era transitório naquele momento, votasse os reajustes salariais. E como a DRU era a desvinculação de um volume muito significativo de recursos, para o governo era interessante fazer isso. Então, ele concordou com isso, mas não tínhamos votos para impedir, né? O resultado do impeachment demonstrou lá que não se tinha voto naquela oportunidade, mas foi importante que se conseguiu aquele reajuste. Senão, nem isso teria conseguido naquela oportunidade. O ambiente, portanto, aí é de restrições fiscais que limitam a vontade governamental de repor, né, as perdas acumuladas nesse período e, portanto, nesse primeiro ano teve esses 9%, nos próximos
a média é que aconteça pelo menos a reposição da inflação em todo esse período, né? Nós vamos ter agora a mesa permanente de negociação, que vai ser institucionalizada, não vai ser a mera liberalidade do governo, porque, quando era liberalidade, veio outro governo e interrompeu, agora vai ser incluída. O governo fez um desenho de 3 mesas, uma mesa central, que vai tratar de questões transversais a todas as carreiras, que têm um impacto normativo e orçamentário, gerais, né? Mesas setoriais que versem sobre questões não remuneratórias, né, ligadas a pautas relativas a condições de trabalho, prerrogativas, etc. E a mesa específica e temporária, que deve cuidar, em cada caso, de negociação, de reestruturação de carreiras e órgãos, né? Então, já tem 15 dessas mesas instaladas. O problema é que o governo estabeleceu como regra que só senta à mesa os sindicatos. Associações não sentam. Eu acho que, no caso de vocês, têm decisões reiteradas de vários tribunais, tem que entrar com mandado de segurança pedindo pede a participação na mesa, havendo a negativa, entrar com mandado de segurança para assegurar, porque vocês são uma das carreiras que também se encontram defasadas e necessitando urgente de uma reestruturação remuneratória. Essas mesas setoriais, portanto, vão discutir condições de trabalho e reestruturação. Isto deve ocorrer agora ao longo de 2023, para que haja reestruturação a partir de 2024. Até agora, o orçamento só reservou para a reestruturação 423 milhões, é um valor absolutamente insuficiente. Eles só vão reestruturar carreiras com esse valor de pequeno contingente de servidores, né? Mas existe, sim, possibilidade de que se amplie esse recurso. Apenas a título de exemplo, existe, sobre a coordenação, sobre a supervisão do Ministério do Planejamento, uma verba em reserva de contingência que está reservada para gastos com pessoal. São 7.830 bilhões, que só pode ser gasto com pessoal, e desses já tem 3,5 bilhões aproximadamente autorizados, que são o bônus do pessoal da Receita, esses 400 e poucos milhões para reestruturação, né, e alguns concursos que estão autorizados. Significa dizer que ainda tem 4,3 bilhões que podem ser remanejados dessa reserva de contingência, especificamente para a reestruturação. E o governo está buscando recursos também para a revisão geral. Então, esse é o ambiente que nos encontramos nesse momento. Pouco recurso para a reestruturação, uma margem de recurso, mas que não é suficiente para dar um linear significativo, e o governo, então, está buscando alternativas para garantir reajuste em 2024 e a reestruturação de algumas carreiras. Uma das medidas que estão sendo pensadas também é amenizar ou garantir o pagamento, ainda que no espaço de 3 anos, no máximo, daquele confisco que houve de precatórios. Aquilo foi uma emenda à Constituição aprovada, emenda 113, 114, absurdo aquilo, e o governo entrou na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Supremo declare essa diferença que deixou de ser paga, de precatório, ou que deixará de ser paga, também, os que já deixou e o que deixará, considerar isso como uma despesa de natureza financeira, portanto, fora do teto de gasto, como é o valor gasto com a dívida, né, para que o governo possa imediatamente honrar esse compromisso com os servidores, especialmente os precatórios de natureza alimentar, né. A pessoa que tem precatório hoje, a maioria tem idade avançada. Isso é uma perversidade, dar um calote nas pessoas que, no momento que mais necessitam, né? Então,
Isso é o que está sendo feito, está sendo trabalhado. O governo conseguiu recentemente uma interpretação no TCU de que, como foi no intervalo entre um ano e outro, a aprovação da questão do retorno dos percentuais gastos com educação e com saúde, o governo só tem a obrigação de fazê-lo a partir de 2024, isso vai dar uma margem de recurso que pode, eventualmente, ser remanejada para isso. Mas você vê que esses 6 anos de governo ali desvincularam os gastos mínimos com a educação, fizeram uma retirada, tiraram os pobres do orçamento, literalmente. De algum modo, aconteceu isso. Então, para concluir, dizer, portanto, que a atuação dos servidores deve ser no sentido de amenizar os efeitos desse arcabouço, que já é menos pior do que era o teto de gasto, né? Atualizar as atribuições de prerrogativa das carreiras, né? Iniciar as negociações sobre revisão geral e reestruturação para 2024, 2025, né? Atuar junto aos relatores do projeto da LDO e da LOA, né, que estão em curso no Congresso para 2024, com vistas a assegurar recursos para os reajustes e reestruturação, né, e, portanto, fortalecer a unidade dos servidores, né, para pressionar o governo. O governo está precisando de pressão, né, para que o Congresso seja mais sensível em relação a esses pleitos que envolvam servidores públicos, né? Então, esse é o quadro que a gente se encontra no momento. Então, essas seriam as reflexões que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Eu trouxe por escrito, e, portanto, cada um desses tópicos aqui está detalhado, vou mandar por WhatsApp, deixando aqui com a Rosário, para que ela possa distribuir para todos vocês. Não sei como é que vai ser o método aqui interno, mas, se acharem que é o caso, estou à disposição para responder eventuais perguntas. Já agradeço aí a paciência de vocês. Muito obrigado.